Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos passando por aqui para recebermos uma palavra que eu tenho certeza que vai abrir os olhos do cristão. Hoje nós estamos caminhando numa palavra que está em Mateus 15, do 32 ao 39. É a palavra dos 5 pães e 2 peixinhos. Então a gente entende aqui que a hora que Jesus entregou os pães e os peixes na mão dos discípulos, depois que ele deu graça, aí os discípulos foram dividindo com os que estavam sentados. Então o que a gente percebe? Jesus poderia ele ter dado os pães e os peixinhos para quem estava ali sentado. Mas hoje o sinal do Espírito Santo é quando você divide, aí que acontece a multiplicação. É aí que acontece o milagre. Então Deus quer dizer para você que o milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. Eles que tinham que dividir o que eles tinham em suas mãos. Então, por mais que fosse pouco, mas se eles dividissem, ali ia acontecendo o milagre, segundo a atitude deles. Por isso que a Bíblia fala que a fé sem a obra ela é morta. A fé é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. A obra é a nossa parte. Então, no momento que Jesus entrega nas mãos dos discípulos, ele queria ensinar os discípulos e ensinar aquele povo. Então, ele deu uma aula para nós, que na divisão, quando você divide com o seu irmão o que você tem, aí vai acontecer um grande milagre. A prosperidade, ela está dentro de você. Quando você entende isso, que você tem para dar. Mas, missionário, eu não tenho nada. Assim como ele falou naquela parábola daquela viúva, eu só tenho uma botija de azeite. Então pegue a quantidade de vasilha que a senhora conseguir. E aí ele foi colocando nas vasilhas, foi enchendo. E aquele pinguinho de azeite se multiplicou. Então hoje eu quero dizer para você que o milagre está na tua mão. Você que está esperando por um milagre, você que está aguardando por um milagre, por uma multiplicação, você que às vezes é uma pessoa que Deus te deu um dom abençoado, você que prega a palavra de Deus, você que canta, você que levita, canta louvores ao Senhor, ou você que tem o dom de cuidar, ou você que tem ali um talento abençoado para negócios. Eu não sei o que Deus te deu, mas eu sei que Deus dá para todo mundo uma porção dos teus milagres. Só que esta porção nós que temos que desenvolver. Porque ele nos capacitou. Quando ele soprou em nós o fôlego da vida, ele colocou o seu espírito dentro de nós. Ele passou parte da vida dele para morar dentro de nós. Então nós somos capacitados por Deus para desenvolver o que ele colocou dentro de nós. Então isso cabe a nós. Então, quando ele pediu para que todos sentassem, e ele chamou os discípulos, né? E aí, então, tinha um moço, né? Que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. E esse homem também me inspira. Essa pessoa que entregou os 5 pães e os 2 peixinhos. Por quê? Ele estava no meio da multidão. E no meio da multidão, apenas ele entendeu o que Jesus queria. Por quê? Toda aquela multidão queria ser servida. Porém, aquele moço, ele não queria ser servido, ele queria servir. Então, o que ele tinha em suas mãos, ele deu para que Jesus pudesse entregar aquela multidão e alimentar aquele povo. Né? E a Bíblia relata que todo mundo comeu e ainda encheu 7 cestos, que sobrou de tudo o que foi dado àquelas pessoas. Aí o que acontece? Aquele moço então serviu, ele saiu do meio da multidão. Ele não queria apenas ser servido, mas ele queria servir. Então ele dá o que ele tem. Aí depois Jesus pega, dá graça, que é assim que acontece, viu, meus amados irmãos? Quando você pega o seu pagamento, quando você tem algo em tuas mãos, se você der graça, Senhor, graças te dou. Aí depois você vai fazer o que tem que fazer. Mas primeiro dá graças a Deus por tudo que você tem. Você pode ter certeza que é quando você dá graças a Deus e quando você divide que a multiplicação acontece na tua vida, que a prosperidade vem. Assim como aconteceu aqui em Mateus 15, do 32 ao 39.
Então, isso é uma aula que Jesus está nos dando. Jesus colocou todo mundo sentado, mas ele chama os discípulos, entrega na mão dos discípulos os 5 pães e os 2 peixinhos. E ele fala, agora vai partindo e vai dando para cada um. Então a multiplicação acontecia na mão dos discípulos. Na mão dos discípulos. Assim também foi na parábola do casamento, né? Que Jesus fez o seu primeiro milagre no casamento. Ali também. Ali acabou o vinho. Então, o que aconteceu? A Maria, a mãe de Jesus, falou, olha, façam tudo o que ele disser. Então, eles pegam talhas, que seriam aqueles tamborzão grande, e Jesus manda eles encher na bica de água. Vai lá e enche de água. E eles obedeceram. Eles foram lá e encheram na bica. Quando eles voltavam, se transformou em vinho na mão deles. Então, o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Ele quer ensinar a gente o que é obediência, o que é dividir, o que é andar segundo a palavra do Senhor, o que é andar em cima de uma palavra. Então, Jesus, ele quis ensinar para todos nós aqui. E os discípulos, eles foram ensinados. Então, foi na mão dos discípulos que aconteceu a multiplicação. Foi enquanto eles partiam o pão e o peixinho, ele ia entregando. E aquilo ia multiplicando. Aleluia. Eu não sei vocês, meus amados irmãos, mas para mim isso é maravilhoso. Então é na minha mão que está a multiplicação. Então eu estou aqui dividindo com você o pão e o peixe. Eu estou dividindo. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas enquanto eu ministro a tua vida, Deus está multiplicando. Vai sobrar tanta bênção que eu não vou ter onde guardar. E eu preciso dividir. Assim como aconteceu com Pedro, enquanto ele foi pescar. Tiago e João ficou na retaguarda, Pedro foi pescar. Só que Pedro pescou muito peixe. Se ele não chamasse pessoas para ele dividir, com certeza aquela pescaria não teria sido bem sucedida. O barco teria afundado, a rede teria rasgado e infelizmente não seria bem sucedida a sua pescaria. Então o que aconteceu? Nesse momento ele chama Tiago e João e divide com eles. Aí sobrou bênção para todo mundo. Todo mundo saiu com fartura de dentro do mar, de dentro do rio. Só que Pedro também entendeu. Pedro entendeu que ele tinha que dividir. Então hoje eu quero dizer para você, se você tem algo para dividir, divida. Mas missionária, se eu der, vai faltar para mim. Não vai faltar. Não vai faltar. Eu te garanto, não vai faltar para você. Não falta. Porque está dentro de você. Você é uma fonte a jorrar. Então divida com o teu irmão. É enquanto você divide que o Senhor multiplica. É nas tuas mãos que está a multiplicação. Então que você tome posse dessa palavra. Hoje nós iniciamos 2025. Eu sei que eu não gravei alguns vídeos aí ao longo no comecinho do ano, mas Deus hoje preparou essa comida para nós. Então toma posse nessa linda manhã e receba a sua vitória. Receba o teu milagre. Receba o poder, receba a cura, receba a libertação, receba a conversão, receba a multiplicação. E tudo isso não está na mão de Jesus, está na tua mão. Ele apenas te dá a base, ele te dá a base. Agora quem multiplica é você. Amém? Toma posse dessa palavra que eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui orar, Senhor, por esses irmãos, Pai, que estão ouvindo a Tua santa palavra. Quero aqui que nesse momento, Jesus, agradecer pela palavra que o Senhor nos deste. Senhor, nós entendemos que nós precisamos dividir com os nossos irmãos o que temos. Dividir um abraço, dividir um sorriso, dividir uma gentileza, dividir um louvor. Às vezes as pessoas sabem cantar, ou até mesmo aquelas que não sabem cantar, que não cantam bonito, mas só delas abrirem a boca e cantar um louvor para aquele irmão que está triste, para aquele irmão que está precisando escutar um louvor para acalmar o teu coração, para acalmar a tua alma que está aflita. Nós estamos aí dividindo com eles o que o Senhor nos destes, ou até mesmo uma palavra. Eu tenho uma palavra para dividir, eu não divido. Eu infelizmente não vai multiplicar na minha vida, não vai multiplicar porque eu estou retendo a semente, aleluia. É enquanto eu planto, enquanto eu
eu dou a semente que a multiplicação acontece. Então Jesus deu a semente nas mãos dos discípulos. Eles precisavam dividir, eles precisavam plantar a semente na vida daquelas pessoas. Então, além de serem alimentadas fisicamente, aquelas pessoas foram alimentadas espiritualmente. Então, o nosso Senhor Jesus é um Jesus de propósito, é um Jesus que sabe o que faz. Então, que hoje ninguém retenha mais a semente, mas que todo mundo venha multiplicar, venha dividir com o irmão tudo o que o Senhor colocou em cada mão, em nome de Jesus. Assim eu agradeço e eu divido com os meus irmãos essa semente da palavra de Deus, que eles recebam e que essa semente venha multiplicar para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu reposiciono a armadura de Deus sobre a tua vida agora. E eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus.